não só a questão dos direitos das mulheres, da inclusão social, a Subsecretaria da Juventude, que tem uma relação muito forte conosco, né? E todo o trabalho, a discussão que o grupo vem fazendo sobre os direitos humanos. Então, partimos já de uma concepção, Daniel, numa perspectiva de uma educação mais ampla, né? A Secretaria de Educação trata da educação, né, escolarizada, vamos dizer assim, né, na perspectiva mais da educação básica, mas a tarefa de educar é da sociedade como um todo. Então, trazer hoje aqui essa discussão, esse debate com todas essas pessoas, com todos esses sujeitos, né, com o próprio Conselho Estadual de Direitos Humanos e toda a sociedade civil. Está baixo o som? Alguém colocar aqui no chat que está baixo? Dá para ouvir, João? Tá bom? Secretária, professora Márcia, eu estou ouvindo bem. Não sei os demais, mas eu estou ouvindo bem, muito bem. Ótimo. Eu já botei aqui no máximo. Então, vamos continuar. Então, essa é uma tarefa extremamente importante de diversos atores, né? Trabalhar essas questões em relação à própria cultura da paz, à própria cultura dos direitos humanos, na sociedade, nas escolas, nos espaços não escolares, né? Em diversos ambientes em que o processo educativo ele ocorre. Então, partimos justamente da perspectiva mais ampla. Posso, sim, já mandei para João os slides, viu, João? Você pode disponibilizar. Eu fiz só um slide porque, Daniel, é mania de professor, né? A gente parece que se orienta melhor na fala, e como o tempo era reduzido, se eu deixo minha fala livre, aí eu, como o professor Getúlio disse ontem no evento, se eu me deixar, eu falo aqui até 10 horas da noite. Mas é para me disciplinar também. Então, esse primeiro encontro de formação de multiplicadores dos NUREPDs é um momento histórico, né, no cenário em que vivemos. Estamos aqui com todo esse grupo, com as escolas, com todas as pessoas que estão se envolvendo nesse debate. E estamos, Daniel, de certa forma, como o João falou, inaugurando de forma mais institucional e formal esse debate com as diretorias regionais, com as subcoordenadorias todas, com a secretaria, né? Isso já está no plano de governo da nossa governadora, está no nosso plano educacional, mas a gente precisava desse momento, né, João, de oficialização dos núcleos, para que a gente tivesse a perspectiva de articular essas ações de forma mais, vamos dizer assim, sistemática, de forma intencional, de forma planejada e cotidiana, na própria perspectiva da inclusão dessas questões. Pode passar, Glauciane. Então, começando pelo próprio cenário, de cenário contemporâneo, é um cenário que nos deixa extremamente fragilizados e nos impulsiona ao mesmo tempo para sermos fortes, né? E quem luta pela educação e da educação como direito e tudo, sabe que a gente tem que enfrentar. Então, vivemos num cenário de desmonte da educação, né? Do Plano Nacional da Educação, que tanto lutamos e planejamos investimentos, metas, estratégias de financiamento, de garantia desse direito, simplesmente engavetado. Nós não temos avanços em nenhuma das 20 metas que tivemos nesse período, né? Vivemos sérios retrocessos aí de ameaças da homeschooling, que é um processo que está passando, inclusive, agora, e que a gente tem que lutar, né? Na perspectiva de que a escola se integra à família, mas a responsabilidade institucional não é da família, né? A escola continua com o seu papel, com sua função social,
articulada à família, e a família precisa ter a escola como um direito. Então, é uma afronta, é uma retirada de direito à aprovação desse projeto. O projeto das escolas militares, que aí institucionaliza uma única perspectiva, nós não temos nada que existam escolas militares, mas sejam escolas com a filosofia militares, e não as escolas públicas assumirem essa vertente. As escolas sem partido e tantos outros retrocessos que tivemos nesse período. As ameaças de privatização e descontinuidade de algumas ofertas educacionais, né, tem sido muito grave, tem sido uma constante. O aprofundamento das desigualdades que já existiam, não dependem da pandemia, já eram desigualdades estabelecidas no próprio sistema, a desigualdade de acesso, de condições, de permanência, de oferta. Todas essas desigualdades já existiam entre educação pública, educação privada, e a perspectiva que a gente buscava, inclusive, superar muitas delas, né, na luta em defesa da educação pública, gratuita, democrática, laica e de qualidade social. E a retirada dos direitos das crianças, jovens, adultos, pessoas idosas, de acesso e de permanência na escola. Não tivemos mais nenhuma ampliação, não foram fortalecidas as políticas de assistência social, né, de garantia de direitos fundamentais nas escolas, de alimentação, de transportes, a própria garantia de proteção à vida neste momento, né, que acompanha aqui os direitos. Eu perguntei de todos os dias que tem aula, os dias que não tem mais. Que em paz eu estou errado, mas microfone eu acho aberto. que, por mais que não seja de aula, o professor tem o... Não sei se microfone aberto, gente. Aí tá ficando bastante chato isso. Não só eu, Camilo. Por favor, tem um microfone aberto. Obrigada. Então, esse é um cenário, e eu coloco que a implantação dos NUREPs nesse cenário, João, é um ato de resistência, né? É um ato de resistência, é um ato de luta, é um ato de avanços, né? De busca de alternativa para que a gente se fortaleça, para que a gente se articule, para que a gente garanta e discuta e amplie o debate e promova esse debate no projeto pedagógico da escola, na discussão do currículo escolar e nas nossas práticas. Não adianta só a gente discutir, teorizar, se a gente não vive os direitos humanos, né? Viver os direitos humanos é pensar em novas práticas, novas perspectivas na escola. Então, eu vou passar rapidinho das perspectivas que nós vínhamos trabalhando durante esse tempo todo, né? Toda a discussão que nós tivemos das diretrizes curriculares nacionais desde o início da década 2000, né? Toda a discussão do Plano Nacional da Educação, toda a discussão da LDB, todas as discussões que nós tivemos nessas... As 3 últimas décadas foram discussões para a busca da educação como direito. Em si mesma, ela é um direito, né? E uma educação que estivesse articulada a um projeto de construção de uma nação soberana, democrática, digna, justa, inclusiva e livre, né? Na defesa de uma educação pública, gratuita, laica, democrática, inclusiva e de qualidade social. Não é qualquer qualidade, é uma qualidade que atenda socialmente aos princípios em defesa da inclusão de todos os sujeitos, principalmente os historicamente excluídos desse processo. A garantia da universalização do acesso, da ampliação da jornada escolar, da permanência bem-sucedida das crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas, em todas as etapas de modalidades, e o desenvolvimento do pensamento crítico, e eu botei um I aqui, mas era a palavra criativo. Crítico e criativo, não sei por que não saiu, acho que foi no som de ontem. E tratar a educação em si mesma como um direito, né?
E também, não, considerando que ela é também uma via para a promoção de outros direitos e da consolidação da cultura dos direitos humanos, que é o que o Daniel já colocou tão bem aqui, e eu me sinto assim, contemplada e articulada nas palavras deles, do que é que a gente está chamando de humanos, né? E de direitos humanos. Humanos somos todos. Nós não podemos achar que eu tenho mais direito do que o outro humano, porque, de repente, eu tenho uma condição diferenciada. Né? E aí, nessa perspectiva, a gente vem desde 2019 tentando rediscutir o que é esse currículo. Né? O currículo para quê e o currículo para quem, principalmente. Né? Eu tenho que entender quem são os sujeitos que estão na escola. E discutindo numa perspectiva do que a gente vem chamando de um currículo potiguar, de um currículo que singularize a história, que singularize a geografia, que singularize as identidades, as formas de ver o mundo, as maneiras de existir, né? E que seja um currículo que contemple as expectativas da própria escola, né? Nós temos aí diretrizes, nós temos o documento orientador, são diretrizes gerais. O currículo é o currículo que é construído a partir do contexto da escola. E a escola, com o seu coletivo, com a comunidade, no território no qual ela está localizada, que tem como referência fundamental, né, a construção do seu currículo. E aí vamos entender, Glauciano, só um pouquinho o que a gente está chamando de currículo, e que está lá, inclusive, nos documentos. Pode passar, Glauciano. E aí a gente tem tentado discutir como esse conjunto de conhecimentos, de habilidades, de valores, atitudes, práticas e vivências pedagógicas e culturais que expressam as dimensões sociais, econômicas, históricas, políticas, éticas do desenvolvimento humano, coexistentes no espaço escolar, todas elas estão presentes. O espaço escolar não se limita à dimensão cognitiva, mas todas elas estão presentes, né? O desenvolvimento integral desse ser humano pressupõe respeitarmos e pensarmos em todas essas dimensões no contexto das escolas, que estarão orientando as aprendizagens e a formação integral dos estudantes. Hoje a gente limita muito o debate sobre o direito à educação no direito à aprendizagem. O direito à aprendizagem é fundamental. Eu parto do princípio, né, e da concepção que a aprendizagem ela impulsiona o desenvolvimento. É uma perspectiva histórico-cultural que o Vygotsky tem defendido, e que a gente entende que a aprendizagem ela é impulsionadora do desenvolvimento, né? Mas a formação integral desses indivíduos pressupõe essas múltiplas aprendizagens e essas múltiplas dimensões do seu desenvolvimento. E aí é pensar o currículo, um currículo que afirme os direitos de formação e desenvolvimento biopsicossocial de crianças, jovens, adultos e pessoas idosas, contribuindo para a emancipação social e política e para a constituição de identidades, subjetividades, socializações no território potiguar, rompendo com preconceitos, com discriminações, desigualdades, injustiças sociais e educacionais. Então, pensar esse currículo é pensar que na escola, a escola é esse espaço social de afirmar também esse direito dos estudantes no seu conjunto, na defesa de uma educação integral. Pode passar, Glauciano. E aí eu trouxe só uma contribuição do pensamento, que essa semana ele esteve conosco lá no programa EJA em Ação, lá em Caicó, do nosso querido Miguel Arroio, que ele diz que as crianças, jovens, adolescentes e adultos chegam às escolas, quando elas chegam às escolas, elas carregam imagens sociais, com que os currículos, as escolas e a docência trabalham. E muitas vezes elas são reforçadas ou elas se contrapõem à própria imagem que a criança tem da escola. E aí, muitas vezes, o nosso preconceito está nessa imagem preconcebida que eu faço da criança que é pobre, e por ser pobre não aprende,
que é negra e por ser negra deve ser filha de bandido, alguma coisa assim, que são o que Daniel chamou dessas imagens preconcebidas que a gente precisa, inclusive, superá-la muito na própria escola. Chegam com identidades de classe, de raça, de etnia, de gênero, de território, de campo, cidade, periferia. E sobre essas imagens, construímos as imagens dos alunos. Definimos funções para cada escola e priorizamos ou secundarizamos conhecimentos, habilidades e competências. Arroio fala isso lá no seu livro Indagações sobre o Currículo. É uma obra de 2007, mas que é extremamente atual ainda. Então, nessa perspectiva, e me aliando ao que Daniel já colocou, precisamos sim desconstruir muito dessas imagens. Precisamos construir novas imagens, imagens de compreensão das características próprias desses próprios sujeitos em relações sociais e em relações de desenvolvimento. E isso, o currículo escolar, a tarefa de vocês na discussão com as escolas, nas discussões com as próprias... os assessores pedagógicos são extremamente importantes, também são multiplicadores desse processo. Nós não podemos, enquanto secretaria, estar em todos os contextos, são vocês que estão lá como secretaria. Então, todas essas discussões, essas imagens, precisam ser incluídas como referências nos nossos debates, e não tenhamos medo de discuti-las. Só discutindo nós vamos avançar, na superação de muitas delas. Então, pode passar, Glauciano. E essas imagens estão orientando também nossos currículos e as nossas decisões. E aí eu queria recuperar um pouquinho. Hoje a gente fica muito ligada só na BNCC. Eu não trouxe a BNCC de propósito, porque a gente não pode pensar só em habilidades e conhecimentos e competências ligados apenas à dimensão do cognitivo, na dimensão das disciplinas e das áreas de conhecimentos tradicionais. E eu entendo, e foi uma luta grande quando estavam sendo elaboradas a BNCC, do reconhecimento das próprias diretrizes que já vinham sendo desconstruídas desde o final da década de 90, início da própria dos governos Lula e Dilma, e foram mais de 16 diretrizes, e entre elas as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, que é a resolução número 1, de 30 de maio de 2012. Pode passar, Glauciano. E nessa diretriz, eu só recortei umas partes dela, ela coloca que a educação em direitos humanos ele é um dos eixos fundamentais do direito à educação. Então, a gente tem que entender e articular o que é educação em direitos humanos do eixo fundamental da discussão, daquele debate que eu coloquei lá no início, de entendermos e discutirmos o que é educação como direito para todas as pessoas, que é um direito constitucional, como a saúde, com a segurança, com a moradia, com todos esses direitos, nós temos que estar articulando o eixo dos direitos humanos ao eixo fundamental constitucional da educação como direito. E refere-se ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos direitos humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas. Então, vejam aí que nós temos, só nessa diretriz, 3 conceitos fundamentais. O da educação em direitos humanos, o da educação como um direito, e o dos sujeitos como sujeitos de direitos. Nós precisamos incorporar e trazer esse debate de que todos os sujeitos que estão na escola são sujeitos de direitos. E quando eu falo em sujeitos, não são só os alunos, são os profissionais que têm direito a um ambiente adequado, que têm direito a uma carga de trabalho, que têm direito à remuneração, que têm direito às condições dignas
de desenvolvimento da sua ação pedagógica. Então, todos esses sujeitos são sujeitos de direitos, mas são todos sujeitos também de responsabilidades. De responsabilidades são responsabilidades individuais e de responsabilidades que são responsabilidades coletivas. Enquanto responsabilidade coletiva, a escola, na sua função social, precisa discutir como ela vai construir estratégias para a garantia do direito à educação de todas as crianças, jovens e adultos no seu território e garantir um currículo que contribua para o seu desenvolvimento pleno, né, para a sua proteção, para a sua vida enquanto sujeitos naquele território. Então, os direitos humanos, internacionalmente conhecidos como um conjunto de direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais, coletivos, transindividuais ou difusos, referem-se à necessidade de igualdade e de defesa da dignidade humana. Então, falar numa educação e no currículo que esteja preocupado com os direitos humanos é pensar num currículo que esteja preocupado com a igualdade, na garantia desses direitos e com a defesa da dignidade de todas as pessoas, de todos os profissionais, como a governadora diz, do porteiro ao diretor, né, passando por todos os sujeitos, estudantes, profissionais, especialistas, coordenadores e tudo mais. E aí, no artigo 2º, ele completa: aos sistemas de ensino e instituições cabe a efetivação da educação em direitos humanos, implicando a adoção sistemática dessas diretrizes por todos os envolvidos no processo educacional. Essas diretrizes são de 2012, e nós estamos quase 10 anos depois, 9 anos, né, instituindo os núcleos e discutindo a inclusão desses conhecimentos como parte da escola, como parte do currículo. Veja como nós estamos atrasados. Veja como nós precisamos avançar e correr nessa importante tarefa que é parte das nossas responsabilidades. Nós não estamos falando em concessão. Nós não estamos falando em fazermos nenhum tipo de, vamos dizer assim, de articulação diferenciada porque estamos no governo. Nós, enquanto educadores, estamos há bastante tempo e essas diretrizes, inclusive, são pautadas na própria Constituição, nos próprios regulamentos nacionais e internacionais sobre o direito humano. Então, nós temos aí uma dívida grande. Nós já estamos 11h07, vamos avançando, Glauciano, porque senão eu vou passar do tempo. Não, passou? No artigo 5º, ela coloca que a educação tem como, em direitos humanos, tem como objetivo central a formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos direitos humanos como forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e planetários. Nós temos, sim, que estar, nesse momento, incluindo no debate a nossa responsabilidade com o planeta, com a vida nessa terra que tem se diluído. Todos os dias a gente vê aí as questões do desmatamento, as questões das contaminações dos rios, as questões das queimadas. O que isso tem a ver com a escola aqui no Rio Grande do Norte, lá em Pau dos Ferros, Aparecida? Na discussão sobre a educação em direitos humanos, tem tudo a ver, porque nós somos seres não só locais, mas somos seres nacionais, estamos preocupados com o país inteiro, estamos preocupados com o planeta. Então, garantir a proteção à vida é pensarmos em formas de desenvolvimento dos seres que amplie a nossa visão, inclusive, para nos pensarmos também como seres planetários. Pode passar, Glauciano, rapidinho, senão o João vai já me avisar. E aí, só para fechar, eu acho que você pulou uma parte que falava das... Volte aí. Volte só um pouquinho antes do 5º.
raio. E aí, quais são os princípios que a gente defende, né, em relação à promoção da educação em direitos humanos, que tem como finalidade promover a educação para a mudança e transformação social. E ela se fundamenta, segundo essa resolução, em 7 princípios: o princípio da dignidade humana, o princípio da igualdade de direitos, o princípio do reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, e aí nós não podemos tratar todas as escolas que estão aqui apenas de forma homogênea. A questão da homogeneidade é um dos grandes problemas que nós temos na educação, de pensar que aquela turma que eu tenho de alunos, todos seguem no mesmo ritmo, na mesma forma. Nós temos que tratar, inclusive, as aprendizagens nas suas diferenças. Tem alunos que avançam mais, que têm experiências sociais, que têm experiências de vida, que vão mais rápido, tem outros que vão mais lento. E eu tenho que construir situações de aprendizagem diferenciadas, porque aquele aluno não entendeu daquela forma, vai entender de outra forma, né? Então, essas diferenças estão presentes também na sala de aula. Tratar o Estado como Estado laico, né? E aí é a questão do respeito ao credo e às opções religiosas de todas as pessoas, não é simplesmente banir, mas é não tratar, por exemplo, o ensino religioso só como na orientação católica ou evangélica, mas pensar que existem outras formas de expressão. E aí você coloca logo na entrada da escola um crucifixo, né? E já marca ali o território do que é a concepção e a orientação hegemônica que passa. Então, a questão da laicidade é fundamental também para pensarmos no direito de todas as pessoas às suas opções religiosas. A democracia na educação, né? E a transversalidade, essa questão, o próprio Daniel já falou, a vivência, a globalidade e a sustentabilidade socioambiental. Então, esses são os princípios que estão lá, pode passar lá para frente, Lauciano, lá onde você parou, que marcam justamente essa perspectiva da educação. E aí, como o Daniel já falou, esses conhecimentos podem ser inseridos no currículo de forma transversal, por meio de temas relacionados aos direitos humanos. Pode ser inserido como conteúdo específico de uma disciplina, de repente eu quero tratar essas questões mais com o professor de sociologia, ou de filosofia, ou de história, ou de geografia, ou da língua portuguesa, ou da matemática, né? São questões que estão também relacionadas a esses conhecimentos, né? E que são as escolhas que a escola faz no currículo. E essas escolhas não são neutras, essas escolhas são políticas. Quando eu faço uma escolha de trabalhar só com a história oficial que está no livro didático e não trabalhar com a história dos sujeitos que fazem parte daquela escola, eu estou aí afrontando um direito dessas pessoas a conhecerem sua própria história. E essa escolha, lá na história ou lá na geografia local, né? Eu tenho, muitas vezes, uma escola... Nós estamos criando agora, Daniel, a primeira escola oficialmente indígena. Que história que eu vou trazer dessa comunidade, dessas pessoas, né? Que deve incluir também os conteúdos e os conhecimentos de todas as histórias. Ou pode ser feito de forma mista, ou seja, combinando a transversalidade e a disciplinaridade. Isso aí está aberto na própria perspectiva da escola. E aí, só para fechar, eu trouxe um pensamento, já tem uns 7 minutos, né, João? Pode passar, Glauciano. Eu trouxe só o pensamento de uma autora da área do currículo, que ela contribui extremamente com o debate sobre direitos humanos, que é a professora Vera Candot, né? Antigamente, quando eu fiz pedagogia, era Vera Candal, mas depois ela disse que o sobrenome dela tinha descendência francesa, então era Vera Candot. E aí, ela se pergunta, no texto que eu coloquei na referência no final do currículo, para que educar em direitos humanos?
E aí ela diz que educar em direitos humanos é favorecer processo de formação de sujeitos de direito, a nível individual e coletivo, que articule as dimensões ética, política, social e as práticas cotidianas concretas. Educar em direitos humanos é favorecer o processo de empoderamento. A gente precisa avançar, e é um termo que foi, de certa forma, o termo em inglês foi incorporado na nossa linguagem, hoje é muito usado, né? E ela diz que favorecer o processo de empoderamento, principalmente orientado aos atores sociais, que historicamente tiveram menor poder na sociedade, isto é, poucas possibilidades de influir nas decisões e nos processos coletivos. Quem seriam esses sujeitos nas escolas? Né? Vamos pensar quem são os sujeitos que lá no conselho escolar não têm direito à voz, não têm direito à expressão, são considerados ainda inexperientes, são pessoas que não têm o conhecimento que o educador teria, né? Então, temos aí, aliás, que os educadores têm, que não competem em relação de promoção de saberes. Então, empoderar é empoderar não só o diretor da escola na decisão, mas empoderar o estudante, o pai do estudante, né? A comunidade, as próprias lideranças locais que também definem os currículos escolares, que deveriam estar em permanente diálogo com a escola, né? Esse é o empoderamento necessário aos excluídos, né? Aos retirados do processo na escola. Esse bicho é imortal. E é, meu amor? Tem uma menina linda falando aí. Tem uma menininha que quer participar. Pronto, professora. Tá do microfone, da professora Márcia. Seu microfone. Esse é o meu, foi, Nelson? Eu não fechei, não. Um dos componentes fundamentais desse processo se relaciona a educar para o nunca mais, para resgatar a memória histórica. Nunca mais ditadura, nunca mais um bocado de coisa que a gente diria nunca mais, né? Para romper a cultura do silêncio, para trazer as vozes dos excluídos e dar impunidade que ainda está presente em nossos países, inclusive atualmente muito forte. A impunidade na escola, muitas vezes, quando o aluno reclama de assédio, quando muitas vezes eles reclamam de determinadas injustiças, sim, que acontecem em nosso contexto, né? Dá voz a esse sujeito também. Somente assim é possível construir a identidade do país na pluralidade de suas etnias e culturas. Então, essa é a compreensão que a professora Vera traz, e eu trouxe também, por achar que a gente tem a possibilidade de analisá-la, discuti-la, refletir sobre elas, aprender mais com elas, pensarmos esse formato, superar, nos melhorarmos, vamos dizer assim, melhorar as nossas práticas, melhorar as nossas ações, sempre na reflexão com o outro. Nós não somos, como Edgar Morin nos diz, nós somos seres inacabados. Nós estamos permanentemente aprendendo. A grande sacada que a gente tem é acabar com as nossas certezas. Nós precisamos sair das nossas certezas para escutar o outro, para pensar que existem outras verdades, outras narrativas, outras interpretações, e que esses sujeitos, com essas outras narrativas, que a escola às vezes não aceita, não incorpora no seu currículo, não parte do conhecimento desses sujeitos, que são aquilo que a gente chama muitas vezes dos conhecimentos prévios, dos conhecimentos do senso comum, né? Eles são fundamentais para a gente avançar na perspectiva
de outras formas de compreender os conhecimentos escolarizados e trabalhar, inclusive, na relação com essas narrativas. A forma como os estudantes compreendem e constroem os seus conhecimentos na sua vida social, eles são fundamentais. Isso acontece muito na educação de jovens e adultos. Muitas vezes, o currículo da educação de jovens e adultos, ele infantiliza. A alfabetização de adultos é um retrato mal desenhado da educação infantil. A gente precisa pensar uma alfabetização de adultos própria para o adulto, que já tem os seus saberes na perspectiva da sua educação social, da sua educação cultural, que deve casar com sua educação escolarizada e ser pensada no contexto da escola, na perspectiva de avançar nesses saberes. Vamos avançando, que meu tempo está terminando. Já terminou, João. Vamos, Glauciano, só para fechar. E aí, só para fechar mesmo, a professora Vera, no final do seu trabalho, ela coloca que é insuficiente só promover eventos e atividades esporádicas orientadas fundamentalmente a sensibilizar e motivar para as questões relacionadas com os direitos humanos. Eles são fundamentais, são importantíssimos. Temos, sim, que promover eventos, mas eles não são suficientes. Ela diz que torna-se imprescindível integrar a educação em direitos humanos nos projetos pedagógicos das escolas e comprometer o seu desenvolvimento nas diferentes áreas curriculares. Então, o debate sobre o direito humano, como Daniel já falou e eu reforcei, deve estar na história, na geografia, na matemática, deve estar nas relações, deve estar nas festas. Eu dava sempre um exemplo lá, quando a gente discutia, como é difícil. Eu já fui muito tempo professora da educação infantil à pós-graduação, né? E lá, quando a gente ia fazer no fundamental, no infantil, a festa junina, o quanto era difícil formar os pares. E a dificuldade maior estava justamente, vou tomar uma aguinha, nas visões, nas imagens preconceituosas que nós tínhamos e que os próprios alunos tinham sobre os seus colegas. Às vezes, um só queria se fazer um par com aquela mais bonitinha. Aí a menina gordinha, que era eu era gordinha sempre, né? Ou a menina mais de pele negra, né? Sempre ficavam para depois. Aí a gente terminava formando um par com elas duas. O menino alto, o menino bonito, o menino branco, o menino negro, o menino rico, o menino que dançava, né? Era muito difícil nesse processo. Você veja uma coisa simples de formar uma quadrilha para fazer uma festa junina, né? O quanto tinha ali de imagens, de visões distorcidas, de visões preconceituosas que muitas delas permeiam as nossas próprias relações. Alguns autores chamam do currículo oculto, e a necessidade da gente desvelar esse currículo oculto para superar os nossos preconceitos, as nossas visões distorcidas dos alunos. Ela diz que é também de especial importância desenvolver processos formativos, e aí nessa tarefa vocês multiplicadores são essenciais, que permitam articular diferentes dimensões, cognitiva, afetiva, artística, sociopolítica, fundamentais para a educação em direitos humanos, assim como utilizar estratégias pedagógicas ativas, participativas e de construção coletiva que favoreçam educar-nos em direitos humanos. Então, não é só educar os alunos, é nós, profissionais, nos educarmos também em direitos humanos. Nós vamos nos educar nesse coletivo, com vocês, com os núcleos, com o João, com toda a CODESE, articulada nas subcoordenadorias, tratando isso nas especificidades do fundamental, do ensino médio, da educação de jovens e adultos, da educação do campo, de todas. Aqui está a referência do texto da professora Vera, que eu acessei esse final de semana, né, nesse endereço aqui.
que vocês vão achar. Não é um texto longo, não. Dá, inclusive, um debate muito legal na escola com esse texto. E a referência lá da resolução também está, eu esqueci de botar aqui, mas está lá no próprio site do Conselho Nacional de Educação, também vocês vão encontrar. Então, a nossa tarefa é essa. É um grande desafio que vocês estão assumindo. Esperamos